Já iniciamos já? Eu não consigo ver direito o que tá. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. São 13h03, como de costume, a gente vai começar às 13h05. Então, quem ainda não pegou um cafezinho, sinta-se à vontade, a gente já vai começar. Beleza, boa tarde, obrigado. Boa tarde, Renê. Como está? Tudo certo. Boa tarde, Renê, tudo bem? Tudo bem, Irene, e você? Também. Muito boas estas aulas de Levonex. Tá ajudando, Renê? Está ayudando y principalmente todas estas de integración y demás. eh, Ahí están todas las novedades que convierten a el Evonex en un BPMS con posibilidad de conectarse y realmente configurar procesos de punta a punta que comienzan en un área, en un sistema, pasan para el Evonex, tienen la actividad iteración humana y voltan para otro sistema. Eso realmente está siendo muy, muy interesante. Ah, Todo en geral, ¿no? Mas eso en particular acho que dá una visibilidad muy boa ao produto. Muito ótimo. obrigado por compartilhar com a gente. A nossa programação, ela vai até outubro, depois a gente para. A gente está fazendo pesquisa para ver qual é o próximo assunto, que a ideia é que a gente continue com essa frequência de estudos, aprofundando o que depois quiserem conhecer mais. Mas eu também pensei numa fase, depois que terminar essa série, de trabalhar com indicadores. Tipo assim, quais os melhores indicadores em função do seu negócio? Bem interessante, porque a informação está toda lá. Y Isso. ahí você consigue desde los indicadores más operacionales, do día a día, los más tácticos, que son un poco a tendencia. Si tengo que fechar todo mi llamado en 90% no prazo y estoy no día 15 y estoy con 50 y 50, tengo que hacer algo para no llegar no fin de mes y tener un indicador, opa, ya aconteció o no conseguimos atingir o 80% más, ahí es chorar sobre la leite derramada, ¿no? Ya fue, ya aconteció. Sim. Entonces, esos tres tipos de indicadores ayudan mucho, principalmente para los centros de servicio compartilhado, ¿no? Que tienen compromisos formales, ¿no? Con los clientes internos. Entonces, todo eso, como siempre, puede contar con la gente para trabajar junto en ese diseño, en esos indicadores que pueden, algunos, obviamente que cada uno va a querer tener o seu particular, mas talvez los más usados, pelo menos, a gente puede trabalhar junto, como sempre, nossa parceria. Sim, é o que eu imaginei, fazer um treinamento também sobre indicadores, começar pelos operacionais, depois os táticos e depois aqueles que você é necessário apresentar para gestores ou para a diretoria da empresa. E aí entra na forma que o Elevo Next tem hoje, aquilo que é nativo, depois aquilo que é quando você extrai, e aí se trabalha com BI, outras formas que tem alguns clientes que fazem a extração e organizam esses dados fora do sistema, né? E tem os que são nativos. Então, acho que depois dessa série, desses treinamentos, a gente pode montar essa outra série. E aí talvez a gente converse contigo, mais alguns clientes aí que usam bastante, como o CSC, para ver qual a melhor forma que poderia estar discutindo, vendo, mostrando esses indicadores. E aí acaba tendo pode fazer um formato diferente de troca, quem já usa bastante apresentar como faz, e aí quem não usa tanto aprender, fazer algumas trocas de conhecimento entre os próprios clientes que já utilizam. Exatamente, como sempre falamos, centro de serviço compartilhado é para compartilhar informação e ter um acelerador todo junto. Então, aí como sempre, pode contar com a gente a gente gosta de compartilhar todo esse tipo de Ah, legal, experiências. pode deixar que nós vamos chamar. Ótimo. Fava, Bom, pode ser contigo.
Vamos Así, lá. si nos dejan aquí, vamos a seguir. Eu não quis incomodar, porque quanto mais informação, melhor. Mas é um ponto bem interessante, tá? Vocês trazerem esses quesitos, porque vale lembrar que essa iniciativa do Elevo, Conhecer o Elevo Next, ele é nossa primeira série esse ano de webinars mensais, né? Então a gente tem essa frequência para trazer também um pouco de contexto para muitos clientes. A gente tem clientes bem estruturados, perdão. A gente tem clientes bem estruturados que utilizam como CSC em várias áreas e sabem todas as possibilidades que a gente tem de atuação com a Level Next, mas a gente também tem clientes em outros níveis de maturidade. Então, um ponto inicial que a gente resolveu trazer com esse projeto do Conheça o Level Next era mostrar as possibilidades e como organizar a casa. Então, a gente veio num processo desde o início, né, desde o básico, como organizar os usuários, como organizar o catálogo de serviço, até um pouco trazendo agora na parte de integrações que a gente está hoje. Então, ainda os próximos, a gente vai trazer as novas melhorias que a gente tem, o Elevo Connect, as questões de IA, que são os assuntos mais quentes, né, recém-saídos do forno, mas é importante contextualizar que isso não acaba com a nossa série e os nossos roteiros, tá, de apresentação das funcionalidades da utilização do Eleven Next. A ideia dos webinars como a Irene comentou, sempre trazer coisas úteis para os nossos clientes. Então, o próximo ela já está bolando qual que vai ser o tema, possivelmente sim vai ser essa questão dos indicadores, né, que é um ponto crucial, mas vale lembrar que aqui a gente está ainda nesse processo de amadurecimento. Então, é interessante ver todas essas possibilidades. E é um dos pontos que a gente vai falar hoje, que é a questão de expansão. Então, eu tenho já um processo, ou alguns processos dentro do Eleven Next. O que mais eu posso fazer, né? Então, quais são as possibilidades que a gente tem? Já comentei algumas ferramentas do próprio Eleven Next, tanto de integrações. Aí hoje o nosso foco vai ser mais... Hoje, né, o nosso foco aqui é falar sobre as expansões, tá? E nos próximos encontros, que é para setembro, a gente vai falar sobre a parte de inteligência operacional, como que a gente trabalha com os dados, com a IA, com o Elevo Connect, que é uma nova funcionalidade, que que a gente busca agregar ainda mais valor e facilidade no dia a dia na operação de vocês. Então, em setembro, já fazendo um gatilho, né, e um gancho para chamar vocês, no dia 9 de setembro vai ser muito interessante esse webinar, porque aqui a gente vai trabalhar tanto extrações de dados avançadas, quanto questão de relatório, quanto questão de ferramentas de IA, quanto também o conceito do Elevo Connect e como fazer a resolução mais eficiente dentro do próprio sistema. A gente traz o conceito de sala de guerra para resolução efetiva daquela demanda. A gente entende que às vezes tem demandas que podem se estender, então a gente traz esses conceitos bem legais e dia 9 de setembro esperamos vocês. Então, mas hoje, o que a gente vai ver, tá? Hoje vai ser um foco um pouco distinto dos outros, a gente vai ser mais hands-on. A gente vai falar sobre exemplos, tá, de processos tanto de contratação, ponto a ponto. Por que contratação? Porque contratação é um processo que toda empresa, independente do tamanho, ela tem esse conceito, ela tem esse quesito. A gente tem outros processos mais complexos também, dependendo da maturidade da empresa. Tem processos mais simples, mas o processo de contratação é um processo bem fácil de se entender, independente do setor da empresa e do tamanho da empresa, né? A gente também vai falar um pouco sobre a gestão de mudança, que é um dos conceitos que ainda não é muito abordado dentro do Eleven Next, então a gente resolveu dar esse destaque que é possível sim realizar a gestão de mudança utilizando o Eleven Next agregado aos processos internos das empresas, tá? Então, o que vocês já têm hoje, a gente pode sim colocar a gestão de mudança ali dentro. A gente também vai trazer exemplos de leitura de boleto e de nota fiscal, para tentar facilitar, mostrar, né, uma das funcionalidades que a gente tem também, que pode ser
utilizada no dia a dia como uma integração mais avançada. Ele é um processo que pode ser customizado, tá? Ele utiliza Level Function, e nesse caso a gente faz a leitura e mantém, depois eu vou falar um pouco melhor, mas a gente mantém no próprio sistema, mas isso a gente já pode automatizar também com integração para ERPs, por exemplo, tá? Então, na questão dos slides, hoje é isso. Eu vou agora apresentar para vocês, tá? O meu navegador. Então, vocês me avisem. Acho que já está aparecendo. Já está aparecendo, perfeito. Então, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para todos. Eu estou aqui numa base de demonstração, tá? Então, tem alguns chamados, porque essa base justamente é para a gente criar exemplos aqui. Então, eu vou iniciar com o processo de contratação. Nesse cenário, tá? Como que a gente pode iniciar? As formas de começar esse processo podem ser várias. Aqui eu estou mostrando abrindo o chamado através da tela do atendente, né? Portal do atendente. A gente pode iniciar esse processo de forma automática ao receber um e-mail, a gente pode iniciar esse processo ao receber um outro chamado, por exemplo, de uma outra área. Aqui, no caso, eu vou abrir manualmente, tá? Dentro do catálogo, aqui eu criei um serviço de contratação de colaborador, onde eu vou preencher ele aqui, e eu vou, por exemplo, contratação técnico de TI, tá? Então, fazer um exemplo aqui bem simples, aqui eu já puxei o serviço, né? Ele já me traz a descrição que eu posso aplicar, vaga para técnico de TI. Aqui eu tenho um formulário agregado, tá? Nesse serviço, onde a gente vai aplicar qual que é o título da vaga, então vai ser um técnico, departamento, vou selecionar TI, remuneração aqui, colocar R$3.000, ele é um modelo híbrido, a descrição da vaga, vou copiar aqui a descrição que eu coloquei aqui em cima, e eu quero que seja divulgado no LinkedIn, por exemplo, tá? Então, aqui eu estou trazendo esse pequeno exemplo, mas como eu comentei, a forma que vocês podem abrir isso depende do processo de cada empresa, tá? Então, se vai ser alguém do RH que vai abrir, se vai ser um gestor da área, por exemplo, que vai selecionar o departamento que vai poder abrir, se vai vir em algum por uma API, por exemplo, né? Para a criação desse chamado, tudo isso depende. Aqui eu estou mostrando dessa forma, e a gente tem, beleza, tem um chamado, né? O chamado aqui, no caso, ele já está pegando para o departamento de RH, onde eu tenho uma requisição de abertura de vaga. Para facilitar, obviamente, eu também tenho permissão nesse meu usuário como um atendente do RH. Então, pensando no cenário real, não necessariamente a pessoa que solicitou essa contratação, ela vai ser a mesma que vai realizar as ações que eu estou fazendo agora, tá? Então, o que eu for fazer agora, a mudança de estágio, registro de trâmites aqui dentro, imaginem que seria já as responsabilidades do RH, tá? Então, vim aqui, identifico essa requisição como parte do meu processo, tá? Eu posso iniciar com um trâmite, eu posso iniciar com a mudança do status. Nesse caso que eu vou fazer, eu vou mudar o estágio, tá? Então, digamos que eu identifiquei aqui qual é a requisição, eu vou entrar em fase de recrutamento. Então, eu selecionei o estágio, estou em recrutamento. Aqui ele traz um outro formulário. A divulgação da vaga foi feita? Foi feita, perfeito. Já tenho os currículos dos candidatos? Já tenho. Esses candidatos foram cadastrados já no sistema, então aqui eu quero saber quantos currículos são, né? E anexar os currículos. Então, posso vir e colocar aqui os documentos dos currículos, tá? Eu não vou colocar nesse caso, porque não tem nenhum currículo aqui, não vou ficar agregando outros PDFs também. Mas, aqui no caso, candidaturas cadastradas, então, sim, perfeito, posso avançar no processo. Qual foi realizado o agendamento dos candidatos? Então, se eu já tenho a candidatura cadastrada, eu já tenho esse usuário aqui
vinculado, então, por exemplo, eu posso pegar e considerar que essa pessoa aqui é um candidato, tá? Esse usuário externo, ele é o candidato que a gente vai fazer a entrevista, perfeito? Então, registrei no sistema, ele é um usuário externo, então ele vai conseguir identificar o chamado da entrevista dele, né, do processo seletivo dele. Vou marcar a reunião para sexta-feira, por exemplo. Nesse caso aqui, ele já pegou o horário, que eu não estipulei o horário. Vou botar que a entrevista ainda não foi finalizada, tá? E vou salvar aqui o meu formulário. No momento que eu realizo esse processo, o sistema já faz já entra num processo de automação também, tá? Então, eu vou recarregar a página, identificar o que foi atualizado. Então, nesse cenário, o que mudou? Aqui eu vejo que o estágio ele já está em avaliação técnica. Por quê? No momento que eu preenchi a data da entrevista e ele identificou que o departamento é de TI, ele já criou um chamado aqui, que é a avaliação técnica de candidato de TI. Então, ele já abriu um novo chamado, onde ele já atribuiu o departamento de TI como responsável, e aqui eu poderia trazer instruções de como realizar, né? Nesse caso, eu coloquei que realizar a avaliação técnica com o candidato para a vaga, demais informações serão registradas por trâmite. Esses trâmites aqui a gente pode trazer manualmente, ou a gente pode automatizar também dentro da ferramenta. Para facilitar um pouco, eu só gerei essa descrição aqui. Vamos considerar que essa entrevista foi realizada, tá? A entrevista foi realizada e o responsável por realizar a entrevista marca esse chamado como concluído, tá bom? Vou concluir aqui o chamado. No momento que eu concluo o chamado, ele vai disparar um processo aqui dentro do chamado pai. Então, eu vou identificar que informando que a avaliação técnica foi concluída com sucesso. Então, perfeito. Esse é o chamado principal, a avaliação pelo responsável técnico foi concluída, automaticamente já foi registrado um trâmite aqui e ele já avançou o estágio também. Então, a gente já está no estágio de admissão. Então, pensando no processo de RH, eu já estaria lá na frente. Então, posso trazer anexação de documentos vinculados ao usuário, posso trazer cadastro do registro do e-social. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou trazer que o colaborador foi admitido, tá? Então, ele realmente foi admitido. Aqui, só para lembrando, tá, pessoal, para facilitar, os campos aqui eles não estão obrigatórios, mas isso a gente pode trazer uma obrigatoriedade por campo, a gente pode trazer mais regras, mais outras informações aqui. Aqui eu tentei deixar um pouco mais real, mas também simplificado, tá? Para facilitar aqui também a gente não ficar até amanhã vendo essa automação. Então, vou marcar aqui o colaborador foi admitido, tá? Então, vou avançar aqui, salvar o chamado. No momento que eu salvei o chamado e que o colaborador foi admitido, tá? Então, ele vai disparar uma outra automação. Deixa eu também recarregar a página. O que vai acontecer agora? No momento que eu informei que o colaborador foi admitido, ele já avançou o estágio, tá? Ele já foi para o estágio de acessos, onde eu tenho que informar quais são os acessos que eu vou passar para esse usuário. Então, digamos aqui que o nome do usuário dele vai ser fava@elevo, tá? Então, as permissões ele vai ser da TI e ele vai ter acesso a admin, por exemplo. Eu preciso colocar um notebook para ele. Vou pegar esse Dell aqui. O sistema operacional vai ser o Windows 11. E monitor, eu vou pegar esse Samsung aqui de 24 polegadas, por exemplo, tá? Então, eu vou salvar essas informações e salvei as informações. Perfeito. O que isso me dispara, tá? Nesse chamado, nada. Mas a gente pode ver que eu tenho um outro chamado foi criado, um chamado filho deste também, ao qual eu tenho
um chamado para a TI também. Só que esse chamado, ele já é para administração do departamento, gestão de acessos. Então, aqui, ele deveria ter pego esse estágio de forma automática. Até eu configurei errado. Peço desculpas, pessoal, porque ele deveria ter trazido de forma automática o estágio e esse formulário já preenchido também, tá? Então, foi uma falha minha do processo, mas no caso, quando a gente pode criar essa automação, ele já replica também os dados de formulários do chamado PAI. Então, quando a gente traz um chamado para um departamento específico, a gente já poderia trazer essas informações preenchidas de acordo com o que foi preenchido no chamado principal. Então, aqui foi uma falha minha que eu não atualizei o estágio também, tá? Peço desculpas, mas o processo seria esse. Então, a gente tem a questão do o chamado chegando para uma outra área, ao qual, tendo as informações necessárias, ele pode dar prosseguimento, né, para a resolução dessa demanda. Havendo a conclusão dessa demanda, a gente pode executar o mesmo processo. Eu concluo aqui o chamado. No momento que eu concluo o chamado do pai, ele já vai trazer as informações, já pode trazer um trâmite também informando que os acessos foram realizados com sucesso. E nesse cenário aqui, a gente tratei só os cenários felizes, né? Só os momentos onde tudo foi aceito, tudo foi aprovado, tudo foi certinho. Mas a gente também pode fazer essas automações em caso de falha, né? Então, caso o chamado tenha sido concluído, cancelado, perdão, ou tenha alguma falha de informação, a gente pode trazer também, tanto através dos estágios quanto através dos formulários, nos chamados filhos, a necessidade de busca de informações, né, no chamado pai. Então aqui a gente poderia trazer trâmites, olha, faltou a informação relacionada ao formulário X, né? O formulário de acessos está com informação incompleta, por favor, preencher. Então a gente poderia trazer esse tipo de informação também, ou digamos que o, o o equipamento aqui informado, ele está em manutenção. Então, a gente poderia utilizar isso também como um quesito para esse processo automatizado, tá, pessoal? Bom, aqui a gente demonstrei um pouco sobre essa questão do integração aqui, né, entre as outras áreas. Então, a gente tem o processo de RH que nesse caso chamou a TI, tanto para avaliação técnica quanto para a gestão de acessos, né? Mas a gente poderia fazer isso com qualquer outra área dentro da empresa. Então, por exemplo, contratação para o financeiro, contratação para o fiscal, contratação para qualquer área, né, que vocês tenham integrados dentro do Next, que utilizem, a gente pode fazer. Em áreas também que estejam fora, mas que não necessariamente utilizam o ElevenX no dia a dia, mas que tem um representante aqui dentro, a gente pode fazer também esse processo. Então, nesse caso, é um processo que foi configurado dentro do ElevenX, a gente poderia trazer também isso em integração com um sistema já de vagas, né, que vocês tenham. Então, fazendo essa leitura e esse preenchimento automático a partir das candidaturas dentro de um outro sistema. Então, é um processo que eu não configurei por N questões, né? Tanto a disponibilidade de um outro sistema, configurações mais avançadas que não viriam ao caso. O próximo passo que a gente vai tratar é a questão do Gmood, tá? Então, quem tiver alguma dúvida também pode trazer depois sobre a questão dos processos automatizados aqui. Lembrando, eu dei o exemplo da contratação, mas vale para qualquer processo que vocês tenham. Eu vou abrir agora um chamado para para a gestão de mudança, tá? Então, eu vou abrir um chamado para Gmood. Então, tá aqui o título de Gmood. Dentro da gestão de mudança, a gente tem alguns pontos, tá? Deixa eu chamar, por exemplo, aqui vai ser a TI, tá? Natureza é um incidente. Ocorreu um incidente, a gente tem aqui
a gestão de mudança, tá? Severidade alta. Aqui eu trago um exemplo de formulário de GMUD, tá? A GMUD, ela é muito peculiar para cada processo. Tem campos, tem métodos que são padronizados. Se tu for procurar, normalmente tu vai achar, a grosso modo, os processos que estão aqui. Mas, lembrando, né, cada empresa pode agregar, pode trazer mais informações de acordo com o próprio processo. Então, aqui a gente trouxe um quesito. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. A gente traz qual que seria o título, né, dessa gestão de mudança. Então, eu vou dar aqui um exemplo, trazer um exemplo de teste aqui, tá? Nessa gestão de mudança, a gente pode estar selecionando qual o motivo da gestão. Então, essas informações, tá? Eu estou fazendo a listagem, ela pode vir tanto de base de dados que vocês tenham cadastradas dentro do Eleven Next, que são as bases de dados personalizadas, quanto também a gente pode realizar a busca em bases externas, tá? Através do Eleven Function a gente consegue realizar acessos a bancos que vocês têm com essas informações, ou a outros sistemas, como eu comentei. Então, essa informação também pode vir de um outro processo externo, ser registrado em uma base de dados personalizada dentro do Eleven Next, e a partir dessa base de dados que vocês podem fazer a gestão, né, dessas informações, a gente trazer isso sempre atualizado aqui na GMUD. Então, esse formulário se torna dinâmico a partir dessa integração com uma base de dados personalizada, que vocês conseguem automatizar e atualizar, né, utilizando scripts. Então, aqui a gente tem os motivos dessa GMUD, qual seria o ambiente, né, dessa GMUD. Então, vocês têm ambientes clouds, ambientes on-premise. Bom, a definição de ambiente ela é bem ampla, vocês podem configurar de acordo com a necessidade. A questão do projeto também, aqui a gente tem alguns projetos de exemplo, né? Mas eles também podem ser configurados e atualizados, tá? A partir dos projetos que vocês tenham em andamento ou previstos para ocorrer. Então, Felipe, os projetos eles vão no GMUD ele vai trazer projetos já concluídos. Se vocês configurarem isso, tiverem isso atualizado dentro de uma base, por exemplo, a gente pode configurar para ele não vir projetos já concluídos, então só em andamento ou planejados. Tá? As prioridades também, a gente tem a questão de complexidade, natureza, deseja incluir uma descrição, a gente pode configurar isso também, cenários, benefícios, tudo isso vocês conseguem adicionar, remover, configurar, utilizando as velhas e boas regras de formulário, tá? Que a gente tem, que faz parte do pacote nativo do Plano Desk. Então vocês conseguem configurar por tela, sem precisar de automação e de integração para isso. Questões do período de GMUD, tá? Então, vocês podem estabelecer de quando até quando vai valer essa gestão de mudança. Então, aqui trazer um exemplo bem simples aqui. Planejamento, então, questões de impacto, risco, contingência, efeitos, rollout, rollback, o checklist, as revisões, tudo isso vocês conseguem configurar. Nesse caso aqui, eles não está automaticamente preenchido, mas sim, a gente pode fazer o auto-preenchimento, a gente pode fazer a relação através de outros sistemas, a gente pode fazer também a questão de ações irresponsáveis. Essa parte aqui eu vou preencher, porque essa parte é bem legal. O que eu vou fazer aqui? Então, dentro da minha GMUD, eu tenho as pessoas envolvidas e quais são as ações que devem ser realizadas, né? Então, vamos pegar, por exemplo, eu tenho uma ação que é análise, tá? Quem é responsável por fazer essa análise do cenário? A análise do cenário vai ser feita pelo Fernando Rodrigues, tá? Aí eu vou adicionar uma outra ação. Aí eu vou ter uma ação de correção em falhas, por exemplo, tá? Correção em falhas, quem vai fazer vai ser o Felipe Fava, tá? E aí eu posso vou trazer um outro exemplo aqui também.
Fazer os testes. Quem vai fazer os testes? Os testes vão ser feitos por... Peraí, com licença, meu mouse está falhando um pouquinho, a bateria deve estar acabando. Bom, o Felipe Oliveira vai ser o responsável por fazer os testes. Perfeito. Tenho 3 pessoas, 3 envolvidos aqui dentro. Em questão de horário, tá? Essa gestão de mudança, ela vai necessitar de horas extras de trabalho ou vai ser englobada dentro do ciclo normal? Nesse caso, eu vou selecionar sim, tá? Por quê? Vocês já vão entender o porquê. Vou selecionar aqui que vai ser das 18 até as 20 horas. Então, pelo tempo de atuação da GMUD, né? Que a gente informou aqui, data de início, data de fim, a gente vai ter, por exemplo, trabalhos em hora extra, normalmente das 18 às 20. Quais seriam as justificativas para isso? A gente pode trazer também, foi testado e validado em ambiente produtivo? Sim, perfeito. Ah, não foi? Então, por que que não foi, né? Ou foi utilizado um ambiente de teste? Foi utilizado o quê? Ocorreu na conclusão, tá? A gente pode deixar isso automatizado também para só aparecer no final, mas digamos que a conclusão da GMUD, ela foi finalizada com sucesso? Sim, foi finalizada. Ou então, não foi finalizada. Precisamos realizar um rollback. Então, a gente pode aplicar também a justificativa e as ações do rollback. Nesse caso, tá? Eu não vou preencher aqui essas questões do rollback, vou deixar só a parte das ações e de hora extra, tá bom? Então eu vou salvar esse chamado e percebam que ele já vai disparar um processo de aprovação, tá? Por quê? A partir do preenchimento do formulário, como eu coloquei que haveria hora extra, tá? Ele já disparou um processo de aprovação para, com licença, aqui, aprovações, tá? A gente consegue ver que dentro das aprovações, a gente tem 2 etapas, tá? Então, primeiro tem a etapa de horas extras pelo RH, que ela é um tipo de aprovador de usuário, ao qual ele foi disparado para o Gustavo Pires. Então, o Gustavo Pires por conter hora extra, ele foi disparado como um aprovador de RH. Mas a gente também tem as etapas dos colaboradores das horas extras, tá? Então, as pessoas que foram utilizadas que foram selecionadas ali no campo do formulário, elas também foram adicionadas como aprovadores. Então, nesse cenário, a gente tem algumas aprovações, né, com etapas distintas, tanto pelo RH quanto pelos próprios colaboradores. A gente pode disparar essas aprovações em qualquer momento da vida de uma GMUD. Nesse exemplo, para facilitar, eu trouxe na abertura, mas ela pode ser automatizada e configurada de acordo com o processo que vocês tenham, tá? Com as peculiaridades também que tenha sido cadastrado em cada um. Então, para o GMUD, a grosso modo, e facilitando, né, um pouco esse processo de mudança, a gente tem esse cenário básico para abordar. A gente pode avançar com mais automações em um cenário produtivo real? Sim, a gente consegue e a gente tem clientes que fazem isso. Então, aqui eu quis trazer um exemplo mais simplificado sobre a gestão de mudança. Também lembrando, quem tiver dúvida sobre gestão de mudança e tiver planos, se tiver alguma coisa, ou tiver bolando, né, querer fazer uma gestão de mudança, podemos conversar sem problema nenhum quais são as possibilidades aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora trazer mais um exemplo. Falamos sobre processos, né? No caso, abertura de chamadas pelo RH. Falamos agora da questão do GMUD. Eu vou trazer mais um exemplo, que é no caso do leituras de boleto e nota fiscal. Até eu vou ver, acho que eu vou fazer o de boleto. Vamos fazer o de boleto, ele está necessitando na natureza. Nota fiscal não está. Deixa eu aplicar aqui uma configuração.
leitura de nota fiscal. Então, vou aplicar aqui. Nesse contexto, tá, da leitura da nota fiscal, a gente tem eu vou aplicar qualquer departamento. Vou botar aqui o departamento de fiscal, por exemplo. Financeiro. Depois eu vou trocar. O que a gente tem? A gente tem alguns quesitos. Eu vou anexar, vou aplicar a nota fiscal, depois na do boleto eu aplico do boleto. Tô perguntando, Gustavo, essa aqui do boleto eu posso aplicar também? Sim, sim. Tá, eu vou botar aqui nota fiscal, essa nota fiscal, esses boletos aqui. Isso. Aplicar esses daqui para exemplificar um ponto, tá, pessoal? Então aqui a gente tem um serviço de leitura de nota fiscal, onde eu só precisei, eu nem tenho a descrição aqui, tá? Eu só anexei os arquivos que eu quero. Aqui está como nota fiscal, mas também está servindo para boletos, tá? A gente deixou automático para esses dois tipos de arquivo. Eu vou salvar, e aí no caso ele abriu um chamado, aí vocês podem me dizer, Felipe, não aconteceu nada. Quando a gente entra aqui dentro do serviço, ó, percebam que ocorreu uma alteração. Então, eu vou recarregar a página e ele vai trazer algumas informações, tá? Então, aqui no caso, ele leu, identificou, tá? Que foi lido uma nota fiscal e 2 boletos. Ele já extraiu da nota fiscal as informações, então qual que é o número da nota fiscal, qual que é o emitente, qual que é o CNPJ do emitente, qual a situação, qual é o valor, né, a data da emissão. Ele já buscou essas informações e trouxe aqui. Na questão do boleto, mesma coisa, ele trouxe ali a linha digitável do boleto, ele trouxe o valor do boleto, o vencimento do boleto. Aqui no caso, a gente só trouxe dentro do chamado, mas essas informações é importante frisar que a gente pode pegar isso daqui e já automatizar uma integração com um sistema, por exemplo, um ERP que vocês utilizem para fazer esse processo de forma automática. Então, não se torna necessário, né, que os atendentes fiquem lá colocando, abrindo na mão, pegando as informações, colocando no outro sistema. O registro que tiver aqui, né, dentro da ferramenta, a gente pode já gerar esse processo automatizado. Então, são aqui uns exemplos, né? Ele também trouxe aqui mais normal, duas formas. A gente pode trazer tanto mais bonitinho aqui, organizado, mas também pode trazer direto texto, caso vocês desejem, né? Então, é um exemplo de configuração. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Tanto de nota fiscal quanto de boleto, que facilita muito no dia a dia esse processo. Como a gente trouxe esse exemplo do boleto e nota fiscal, a gente pode aplicar essas configurações para diversos outros tipos de arquivos, tá? Então, lembrando, tudo depende sempre do processo que vocês tenham. A gente consegue, analisando a situação do que vocês desejam fazer e o que vocês precisam fazer, a gente sempre pode buscar uma forma de automatizar e agilizar isso no dia a dia. O foco do Elevon Next é sempre melhorar a produtividade do atendente. No dia a dia, a gente quer buscar que vocês tenham, além de um controle melhor da operação, em relação às demandas, né? A gente olha, tem a questão do SLA, a gente frisa muito isso. Busquem trazer serviços, busquem trazer as demandas com SLAs configurados, porque vocês conseguem ter conseguem mensurar de uma forma mais organizada como que a produção de vocês está fluindo, né? Então, como que os atendentes estão atuando, como que os departamentos estão se desenvolvendo. Então, a gente consegue trabalhar nesse tipo de processo. Vi que o Renê levantou a mão, pode falar, tá, Renê? Não, beleza, muito boa essa funcionalidade, realmente. Y la duda es, primero, cómo a mágica acontece. O sea, para nota fiscal
Brasil y boleto, él ya está desenvolvido, tiene una cantidad limitada por mês, como... Ah, entendi. Tá, entendi o processo. Não, nesse caso, tá, a gente já tem alguns clientes que utilizam essa funcionalidade. Ela faz parte do Level Function, então é uma function que a gente já tem pronta, então a gente pode Uhum, aplicar ali, ela não precisa de um desenvolvimento, a gente já tem esse conceito aplicado ali. Ah, ela vai de acordo com o pacote de automação que vocês comprarem, né? Então a gente tem esse processo ali de esse conceito de pacote de automação. uhum. Aí a parte técnica a gente pode deixar para um outro cenário. Aqui é um pouco mais de falar sobre a parte de como funciona, como pode funcionar. Depois a gente pode fazer um outro encontro explicar mais tecnicamente como que a gente pode aplicar isso no dia a dia, quais são as limitações, quais são os conceitos. Mas a grosso modo, tá, Renê? Uma Lab Function que a gente tem pronta, vocês concordando, né, fazendo a contratação dessa funcionalidade, a gente aplica e ela já fica ativa dentro da base. E aí, no momento que eu aplico ah, o anexo dentro dos serviços selecionados, ele já faz essa leitura e nesse caso, tá, ela não tem uma integração aplicada a nenhum sistema, ela está só para registro aqui. Mas a gente sim tem clientes que utilizam integrados com RP, então a gente já faz essa leitura e já aplica lá para o atendente não ter que ficar fazendo um trabalho duplicado, né? Então, seria esse ponto, tá, René? No, ótimo, ótimo. E, Y bom, podría, por ejemplo, si surge para un tipo de nota fiscal, una factura de Argentina, básicamente mapeado, si tiene que ser gerado por un sistema. Cuando trabajemos con imagen, con una imagen en lugar de... ¿Es posible también? Nesse caso aqui, tá? Só com Elevo Function a gente consegue fazer leitura de arquivos de texto, nesse caso PDF, esse tipo de coisa. Quando a gente traz para a imagem, aí a gente já tem que aplicar conceito de aplicações de inteligência artificial, que aí eles vão fazer a leitura mais aprofundada das imagens e vão extrair o texto. Aí a gente faz a venda também do pacote de IA, porque aí a gente pega a funcionalidade de IA específica para leitura de imagem e engloba ela com essa Elevo Function de arquivo. Se quiser utilizar somente para esse tipo de arquivo, PDFs, arquivos de texto, a gente já tem, o Elevo Function Ya atende. já atende. Agora, se quiser pegar modelos de imagem, aí, bom, que aí com imagem tu pode pegar qualquer arquivo de imagem também, né? Ou também de vídeo, tá? Também de vídeo funciona. Mas aí, no caso, o vídeo já se torna um outro cenário, não seria mais esse cenário Ujú, de documentos, né? Mas sim a ujú. gente consegue também extrair informação de vídeo. E que mais tens de dúvida aí, René? No, básicamente eso. Entonces, saber que esa funcionalidad ya existe y Aham. que bueno, sería una ampliación do pacote de automación, más, en principio você tem boletos y nota fiscal. Más ahora que con o fato de la nota fiscal até la nota fiscal de servicio que está padronizada, ¿no? Entonces eso Uhum. facilita mucho, porque antes cada prefeitura tinha seu modelo de É. nota fiscal. Ahora al estar padronizado realmente facilita bastante para automatizar. No, Não, ótimo, ótimo. exatamente, exatamente. E nesse caso que tu trouxe, tá? Até se quiser abordando para outro sistema. Aqui a gente mostrou em boletos e notas fiscais aqui do Brasil, mas a padronização a gente pode trazer para qualquer país que tiver. A gente traz uma padronização ali, né? Uhum, E aplica isso dentro da função aplicada na base e ela vai fazer a leitura sem problema nenhum. ótimo, E ótimo. também fazer, né, mostrar esse dado ou transferir esse dado da forma que vocês queiram. Relembrando, como eu comentei aqui, a gente botou só num trâmite. A gente poderia preencher outros formulários, a gente poderia botar numa base customizada, a gente poderia mandar para um outro sistema, isso fica a cargo do processo, né? Então, Mm. é, No, ótimo. Obrigado, Felipe. eu que agradeço pela pergunta, René.
E, bom, nesse caso, tá, pessoal, já vão ser 10 para as 4, não vou me estender mais. A gente tinha um processo aqui de é, gestão também do inventário, tá? Onde a gente consegue realizar tanto a validação do patrimônio, quanto, que aí se, por exemplo, eu pegar um patrimônio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso validar se esse patrimônio existe, tá? Vou clicar aqui, ele vai buscar, ó, ele trouxe, então esse patrimônio existe. Tá? Então, esse patrimônio aqui, ele existe, esse arquivo, esse item no inventário, ele é um desktop, ele tem esse número de série, o fabricante é o Dell, um Dell Pro, e eu posso já abrir um chamado com ele. Então, ó, equipamento cadastrado, true. Perfeito. Posso abrir, eu vou preencher aqui, tá? Então, é um exemplo aqui de automação. Deixa eu só, exemplo, gestão de inventário. Gestão de inventário. Deixa eu aplicar qualquer de compras, por exemplo. Então, a gente pode já validar isso daqui. Eu vou salvar, tá? Beleza, tem um chamado já equipado aqui. Ah, Felipe, mas por que que eu posso, por que que eu vou fazer isso se eu já posso, né, na abertura do chamado, vincular um item do inventário diretamente? Porque com essa integração aqui, deixa eu só atualizar, botar aqui a gestão de inventário novamente. Se eu, por acaso, trazer um patrimônio que não exista, tá? Então eu vou botar qualquer valor aqui. No momento que eu pesquiso, ele vai validar que o patrimônio não foi encontrado. Então eu posso cadastrar um equipamento no inventário diretamente por aqui. Então facilita no dia a dia para o atendente não ter que ficar validando lá dentro do, não consegui abrir. Às vezes a pessoa não tem a permissão para fazer isso diretamente, né? Agora, se ela tiver a permissão para visualizar e preencher o formulário, isso já pode ser utilizado também como um processo. Então, esse equipamento cadastrado por formulário, ele pode vir, por exemplo, em um estado de necessita validação, e aí o gestor do inventário vai lá e valida aquele equipamento, né? Então a gente pode ter uma facilitação nesse processo de gestão de equipamentos, para não às vezes a equipe de compras comprou um novo equipamento, quer fazer o registro, mas não tem a permissão dentro da ferramenta para ir lá no inventário e cadastrar. Então a gente pode já trazer isso através dentro dos formulários. E é um processo que a gente traz aqui tanto no Elevo Next, eu estou mostrando isso com o patrimônio que está registrado no Next, mas a gente pode também, lembrando, vincular essas informações com outros sistemas. Então eu quero trazer o patrimônio de um equipamento que eu tenho no meu lá no meu ERP, que é a gestão eu tenho lá de outros departamentos também lá. Então eu posso fazer essa busca pelo patrimônio no outro sistema, validar se ele já está aqui no Next, se ele não tiver, eu registrar ele aqui, atualizar esse registro também. Então tudo isso a gente consegue fazer, tá? Então, não vou me estender muito mais. O que eu queria mostrar, acho que esses exemplos mais simples, mas que deram para ter uma ideia do quão versátil o Eleven Next se torna no dia a dia, né? Então, tem vários cenários que a gente pode abordar, tem vários processos dentro da empresa que a gente consegue trazer, com ferramentas que vocês já estão acostumados a utilizar no dia a dia. Então, os formulários, o preenchimento, os trâmites, né, os estágios, são coisas que a gente já está habituado, na grande maioria das vezes, a utilizar. E aí a gente busca sempre trazer um pouco mais de automação para esses tipos de facilidade, né, de familiaridade, perdão, que é essas ferramentas que vocês já utilizam. No próximo encontro, a gente vai falar um pouco mais sobre outras ferramentas que aí não são tão utilizadas assim. Então, as questões de extração avançada, de IA, então, são processos tanto novos quanto ainda não estão no dia a dia 100% utilizados. E é importante a gente destacar que vocês sim podem utilizar isso, a gente já tem disponível dentro do Eleven Next, tá, pessoal? Bom, da minha parte era isso. Deixa eu só trazer de volta para a apresentação. Para lembrar vocês que no dia 9/9 a gente vai falar sobre a inteligência operacional. Então,
questão de dados, o que vocês têm de dados dentro do Levonext, como vocês podem ver isso e como vocês podem trazer os dados para fora do Levonext, né? As questões de IA, então as informações que a gente tem, os processos que a gente tem de IA dentro do Levonext e o que a gente ainda está buscando também trazer de acordo com o feedback de vocês, e o Elevo Connect, que é uma funcionalidade muito legal, que ela saiu faz pouquinho do forno, tá? Então é um processo que vai ser bem interessante. Espero vocês no dia 9/9, tá? Muito obrigado, e qualquer dúvidas que vocês tiverem, o momento é agora, podem abrir o microfone e pode mandar no chat. Eu vou parar aqui de compartilhar, eu vou ver se temos alguma pergunta. Opa, temos algumas perguntas aqui. Eu vi que o Gustavo já foi respondendo, pessoal. Muito boa, Gustavo. Tem alguma pergunta? Acabei entrando um pouquinho depois. Tá, questões da gravação, sim, a gente compartilha com vocês. É um ponto até que a Manu ela me comentou semana passada que eu não levantei com vocês, tá, pessoal? A gente vai mandar também os links, mas toda essa jornada do Conhecendo o Levonext, a gente está publicando ela no YouTube. Então vocês também conseguem acessar por lá, e quem perdeu algum dos encontros, quem por algum motivo quiser rever, a gente também fez o upload disso no YouTube para vocês terem o processo como um todo, né, e não perderem nenhuma etapa. E a gente vai adotar isso como um processo padrão aqui, tanto para os outros webinars que a gente vai realizar no futuro, esse que a Irene comentou dos indicadores, né, que são importantes. E é isso, depois a Manu sim vai mandar os links para vocês ali, e agradeço muito a participação de todos. É muito importante ver, ter vocês participando, porque é uma motivação para a gente seguir, né, esses processos e entender que o feedback de vocês, às vezes o pessoal não fala aqui, mas a gente recebe muitas mensagens falando que é importante, que pelo que viram dentro dos nossos webinars, e buscaram entender que poderiam expandir um pouco mais, poderiam avançar um pouco mais, ou organizar mesmo a própria base, né? Então, lá no início teve uns encontros que a gente fez que foram mais básicos, mas pelo feedback a gente percebeu que o pessoal fez uma grande diferença positiva, tá? No pessoal que acompanhou. Então, é um processo que a gente fica muito contente de estar trazendo para vocês, e é legal ver esse feedback que está fazendo sim diferença no dia a dia de vocês, tá? Então, seu René, muito obrigado também pela participação aqui, pelas perguntas, tá? E deixo a palavra se alguém quiser trazer algum ponto, tá? Da minha parte é isso, pessoal. No, muito bom la presentación. Realmente, como você falou, es bien multiplicador el tema del conocimiento para realmente saber até onde a gente consigue ir. Então, muito bom. El tema de API tal vez se veja junto con la semana en setembro. Más que todo, saber, digamos, divulgar todas las posibilidades que se tienen con el tema de API, que ya ayuda bastante, ¿no? A integraciones nativas. Para algunos casos, bueno, a gente ya está usando, ¿no? Mas acho que divulgar un poco toda ese potencial que tiene la ferramenta también con APIs es bien interesante también. Y más una vez, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento. Mas depois a gente vai ver o nosso calendário, se não tiver um específico que fale de API, a gente pode, quando concluir essa série, abrir um exclusivo só para falar de API. Ah, ótimo, ótimo. Muito bem. A API é legal porque, como ela está em constante evolução, né, a gente está sempre trazendo novos endpoints, novas funcionalidades, isso a gente atualiza lá a documentação, mas é difícil também o pessoal acompanhar, né? Então, ultimamente a gente criou muitos endpoints que facilitam no dia a dia, então Sim. integrações diretamente como a gente comentou ali, dos inventários, do próprio Fale Conosco, né? Vinculação de conversas. Então,
Bom ponto, tá, René? Dá um foco maior nisso daí também. A gente já tem usado, estamos integrando en Volkswagen con Salesforce, el sistema comercial de toda la red concesionaria de Volkswagen. Ya integramos también con SAP, con el mundo financiero. Varios, una muy interesante es todo con la parte de activos inmovilizados. Entonces, parte que acontece en SAP, porque padronizado a nivel mundial, mas tem actividades locais que são feitas en el Evonex. Então a gente consigue integrarlo y realmente están funcionando muy bien y da una visión a la persona de todo ese, cómo se puede integrar dentro de un ecosistema. No es algo isolado, no es algo tan propietario, sino que realmente ayuda a ese ecosistema de dos procesos, dos sistemas de cada cliente. Ver a la herramienta como otro, con otro nivel, cuando a gente Perfeita colocação. compartilha. Perfeita colocação. Legal, É então. que o René tem acompanhado o desenvolvimento do sistema, a evolução, né, René? Sí, 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 desde el inicio. Esta etapa ya la vivimos en la época de la plataforma, ¿no? Y ahora Sim. con esta tecnología está indo rápido demais. É que agora, com a tecnologia que foi desenvolvida, o Elevo Next, ele é mais fácil de fazer evoluções de novas funcionalidades, novos recursos do que a tecnologia que tinha a plataforma, né? Más 20 años atrás, normal, ¿no? Que la plataforma Sim, consiguió dar muita coisa, vou falar, na época. Mas hoje, sim, sim, ela, hoje é outro patamar. sim. Eu acho que o próximo episódio que vai falar de IA, ele é bem interessante, entre você ter um atendimento só com um atendente, um processo só com um humano, e você começar a automatizar, integrar e usar a inteligência artificial, faz uma grande diferença na volumetria, na forma de resolver, na rapidez que vai conseguir fazer mais com o mesmo tamanho de equipe. Sim, com certeza. Com certeza. Então tá, pessoal. E ajudar a chegar na metade do mês com quase todos os chamados resolvidos, René. Oh, seria um sonho esse, hein? Vamos chegar lá. Acho que a IA pode ajudar nisso, viu? Com certeza. Muito Bom, bem. perfeito, pessoal. Muito obrigado a todos de novo. Nos encontramos no próximo webinar, dia 9/9. Espero todo mundo que estiver aqui. A quem está acompanhando agora pelo YouTube, né? Que a gente vê que muitos acompanham depois a gravação. Então, espero vocês também no dia 9/9, tá bom? E é Perfeito. isso. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Mas, tchau.